É isso aí, pessoal. Tão importante como você saber as hipóteses de não incidência do nosso ITCMD aqui no Estado do Espírito Santo, é saber também as hipóteses de isenções do imposto, ou seja, em que situações nós estamos amparados por isenção e aí está dispensado o pagamento do tributo. Estávamos falando sobre isso quando líamos na nossa última aula o artigo 7º, no seu inciso 1 da nossa lei do imposto. Vamos continuar? Vai na telinha para a gente poder ver. Então ele fala assim, ó, ficam isentas do nosso ITCMD aqui no Estado a transmissão causa-morte de, letra D, depósitos bancários e aplicações financeiras até o limite de 10 mil VRTEs. Então, 36 mil reais, né? 10 mil VRTEs, 3,64, né? Então, estamos falando de 36 mil reais, observado o disposto no parágrafo 1º. Então, o depósito bancário até um determinado valor também está amparado por isenção. A quantia devida pelo empregador ao empregado. A quantia devida pelo empregador ao empregado. Também é outra situação interessante. Por institutos de seguro social e de previdência. Então, outra situação interessante aqui, quer dizer, aquilo que é devido pelo empregador ao empregado pelo INSS também estaria amparado por isenção. E previdências oficiais ou privados, verbas, prestações de caráter alimentar, decorrente de decisão judicial em processo próprio, e o montante de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, do Fundo de Participação do Programa de Integração Social, o PIS, do Fundo Único do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular. Então, são todas essas situações aqui relacionadas aí ao nosso tributo, tá certo? Então, situações importantes para a gente poder levar para a prova. O que mais que ele cita aqui para nós? Os bens móveis e imóveis, títulos e créditos, bem como direitos a eles relativos, decorrentes da extinção do usufruto, quando o nulo proprietário tiver sido o instituidor. Então, bens móveis e imóveis, títulos e créditos, bem como direitos a eles relativos, decorrentes da extinção do usufruto, né? Então, esses bens, provavelmente, estão também amparados por isenção. Veja, quando o nulo proprietário tiver sido o instituidor, é o caso do avô, né, que eu falei para você, né? É o caso do avô, propriamente dito, que de alguma forma, ao entregar aquele determinada situação, né, ele, a princípio, quando vier a falecer, o usufruto vitalício, tudo vai devolver-se para o principal, né, no caso ali, para o proprietário pleno, que era antigamente o usufrutuário. Bom, outras isenções agora, só que a cargo das doações. Quando é que as doações vão ser isentas do nosso ITCMD aqui no nosso estado? Doação de imóvel rural com o objetivo de implantar o programa da reforma agrária instituído pelo governo. Então, o imóvel rural com o objetivo de implantar o programa da reforma agrária. Então, esse imóvel que for doado vai estar amparado por uma situação interessante de nós conhecemos como uma situação de isenção. Tá certo? Então, guarda essa situação para efeitos de prova, para a gente poder entender e levar aí para a prova. Outra situação, as entidades beneficentes. Então, o que acontece aqui? Ó? Entidades beneficentes, quando receberem doações, nós temos também a situação aqui relacionada ao nosso imposto, ao nosso ITCD. As entidades beneficentes, então, também estão relacionadas ao nosso imposto. As pessoas carentes promovidas pela União, então, doação a pessoas carentes, quando promovidas pela União. Então, essa doação para pessoas carentes promovidas pela União, pelo Estado ou pelos municípios, de acordo com programas de assistência social, previstos em suas legislações específicas. Então, aqui é uma outra situação interessante para a gente poder levar para a prova, e é uma situação relacionada aí à nossa tributação, porque para essas pessoas nós também temos a situação de isenção. Então, de acordo com programas de assistência social previstos em suas legislações específicas. Então, o que acontece? Veja,
Fica isenta a doação do imóvel rural para a reforma agrária, doação para as ou a entidades beneficentes, doações a pessoas carentes, quando promovidas pela própria União, Estado ou município, tá? De acordo com o programa de assistência social. E doações, olha lá, cujo valor não ultrapassar 5.000 VRTs. Então, o valor de 5.000 VRTs, que por volta de R$15.000, essa doação também não está amparada, né, pelo pagamento do tributo. Você está dispensado do pagamento propriamente dito. Tá certo? Bom, parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no inciso 1, a linha A e D, caso o valor total da transmissão ultrapassar o limite ali fixado, o imposto será calculado apenas sobre a parte excedente. Inciso 1, a linha A, o 1 é causa-morte. Na linha A, você está falando do imóvel destinado à moradia do herdeiro ou legatário, né, que não pode ultrapassar 200.000 VRTs. Então, o que ultrapassar é que vai ter incidência no imposto. A linha D, os depósitos bancários que não ultrapassar 10.000 VRTs. Então, o que ultrapassar vai ter o pagamento do tributo, tá certo? Então, vai respeitar o limite e o que ultrapassar, então, o excesso do limite, vamos colocar dessa forma, o excesso do limite é que vai pagar o tributo propriamente dito. Excesso do limite. Estão também isentas do imposto à transmissão. Veja lá, de aparelhos, móveis e utensílios de uso doméstico e de vestuário, até o limite de 10.000 VRTs por bem. Então, os bens vão ter aí um limite por bem, quer dizer, um limite de até R$30.000, R$36.000 por bem, vão estar amparados, né? Desde que esses bens sejam o quê? Sejam aparelhos, móveis, utensílios, né, de uso doméstico, vestuário, até esse limite propriamente dito, né, de 10.000 VRTs. E 2, cujo valor do imposto devido, constante no documento de arrecadação, resulte em quantia inferior ao equivalente a 5 VRTs. Né? Então, o imposto devido tem que ser, a princípio, se ele for abaixo de 5 VRTs, também vai estar isento. Tá certo? Olha aqui para mim. Bom, fechamos o tópico das isenções e aí eu tenho que lembrar você, tomem cuidado em não confundir as hipóteses de isenção com hipóteses de não incidência. Na verdade, não é nem não confundir. Na prova, ele vai lá botar não incide imposto e bota uma situação de isenção. E na verdade, é uma situação de não incidência. Então, por favor, tomem certo cuidado com esse tipo de questão, que é a maior pega que os avaliadores gostam de cobrar nesse tipo de situação. Outra possível questão na prova, agora você vai ver, são os sujeitos passivos do ITCMD no Estado do Espírito Santo. Vamos conhecê-los? Sujeito passivo direto, contribuinte. Sujeito passivo indireto, responsável tributário. Está lá, está na telinha, olha lá. Artigo 8º. São contribuintes do nosso imposto. 1. O herdeiro ou legatário na transmissão causa-mortes. 2. O donatário na doação. 3. O doador, caso o donatário não reside nem é domiciliado no nosso Estado. 4. O beneficiário da desistência de quinhão ou de direito por herdeiro ou legatário. 5. O cessionário na cessão de herança ou de bem ou título ou direito a título não oneroso. 6. O fiduciário, que é aquele que recebe o bem do fideicomissário, né? Do fideicomitente, perdão. O fiduciário na instituição do fideicomisso. 7. O fideicomissário na substituição do fideicomisso. 8º, o beneficiário na instituição do direito real. Olha aqui para mim. Então, olha só para mim. Quero dizer uma coisa para você. Quem é que deve pagar o nosso ITCMD para o Estado do Espírito Santo? O legatário, fideicomissário, fiduciário, o donatário, o beneficiário, o cessionário, é o ário, é o otário. Sim, meu querido, guarda isso aí. Toda vez que você for pensar quem é que tem que pagar, é o ário, né? Então, desculpa aí, né? Mas a gente tem que falar alguma coisa para você guardar. Então, aquele que é o ário, é aquele que recebe, é aquele que deve pagar o tributo. O doador se torna contribuinte quando o donatário não reside no Espírito Santo.
Guarda essa exceçãozaça aí, porque pode cair na prova. Então, o doador pode ser considerado contribuinte do imposto. Regra geral é o donatário, é o ário, né, que é o contribuinte do imposto. Tudo bem? Volta na telinha. Aí ele fala assim, ó, mas tão importante como você conhecer o contribuinte é saber quem são os responsáveis. Então, ó, são solidariamente responsáveis, né? Interessante aqui a situação. Aí ele fala aqui, ó, são solidariamente responsáveis pelo imposto devido. 1. O doador, o cedente ou donatário, quando não contribuintes. Então, é solidariamente responsável com o donatário, o doador, concessionário, o cedente. O doador com o donatário, quando não contribuintes. Mas olha só quem é que ajuda a gente a fiscalizar mesmo. Esse aqui, ó, o notário, dono do cartório, o registrador, dono do oficial de registro de imóveis, o escrivão e demais servidores do Poder Judiciário em relação, né, e demais servidores do Poder Judiciário em relação aos atos praticados por eles ou perante eles, em razão de seu ofício, bem como a autoridade judicial que não exigir o cumprimento do disposto na legislação de regência do imposto. Então, é uma situação interessante aqui, propriamente dita, para a gente poder levar para a prova. Então, quer dizer, esse pessoal ajuda-nos a fiscalizar o nosso tributo, né? Quer dizer, eles ajudam a fiscalizar o nosso tributo. Bom, 3. A empresa, a instituição financeira ou bancária, né? A empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que implique na transmissão de bens móveis ou imóveis e respectivos direitos e ações. Então, na verdade, veja que os bancos vão informar a Secretaria da Fazenda, os bancos vão, de alguma forma, nos ajudar a fiscalizarmos, né, algumas situações, e aí eles acabam se tornando aqui também extremamente responsáveis por determinadas situações quanto ao imposto. Também são solidariamente responsáveis o inventariante ou testamenteiro em relação aos atos que praticarem. Veja que o inventariante é nomeado pelo juiz para poder ajudar ali naquela situação referente ao espólio. Então, se ele fizer algum ato que porventura venha a deixar de pagar tributo, ele acaba sendo uma das pessoas que solidariamente se torna responsável. O titular ou administrador e o servidor dos demais órgãos e entidades do direito público ou privado, onde se processa registro, anotações ou averbações de doação. Então, esses lugares onde nós temos averbação de doação também são lugares importantes aí para que nós possamos vir a conhecer para efeitos de prova, tá certo? O que mais? Qualquer pessoa natural ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido ou doado. Então, quem detém a posse do bem transmitido ou doado também está nessa situação. 7. O cessionário na cessão onerosa em relação ao imposto devido pela transmissão causa-mortes dos direitos hereditários a eles cedidos. Quem que é esse cessionário, professor? Vamos lá de novo naquele exemplo do João, que tinha a filha Ana, a Bia e a Clara. Lembra que eu falei para você que a Clara foi lá e deixou para o seu primo Pedro? Então, quando ela deixou para o primo Pedro, a Clara, ela virou cedente e o Pedro se tornou o cessionário, uma cessão de direitos gratuita, né? Cedente e cessionário. Então, a Clara deixou, né, aquela determinada situação para o Pedro, então ela está cedendo o seu direito à herança. Então, veja, o cessionário na cessão onerosa em relação ao imposto devido pela transmissão causa mortes dos direitos hereditários a eles cedidos. Então, o cessionário pode ser obrigado a pagar imposto sobre os direitos hereditários a ele cedidos. Tá certo? Então, guarda essa informação para a prova. O que mais? Aí está falando aqui, ó. 8º, a pessoa natural jurídica que tem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Então, entra aqui o genérico. Todos aqueles que têm interesse comum são, a princípio, discriminados. Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem de cobrança. Então, pode ser cobrado do primeiro ou do último, não importa, todos são solidários.
Qual a base de cálculo do nosso ITCMD aqui no estado? Artigo 10. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos, ou o valor do título ou do crédito transmitidos ou doados. Então, o valor venal dos bens ou direitos, ou o valor do título ou crédito transmitidos ou doados. Parágrafo 1º. A base de cálculo terá o seu valor revisto ou atualizado sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada. Então é interessante o seguinte, olha aqui para mim. Apesar de nós termos o valor venal como base de cálculo do imposto, ela passa por uma avaliação administrativa, ou seja, o juiz confia em você para calcular o imposto. A Procuradoria-Geral do Estado confia em você para calcular o imposto. Por que você não confia em você para fazer uma conta, para passar no concurso? Meu querido, fica firme no propósito. Todos vão confiar na avaliação do fiscal para saber qual que é essa base de cálculo. Inclusive, você pode ter que rever aquela avaliação se, a princípio, o que foi falado pelo contribuinte tenha provas em contrário a respeito da avaliação que foi feita inicialmente. Então, sempre é garantido ao contribuinte a ampla defesa e contraditório na situação da avaliação dada pela Secretaria da Fazenda. Vai na telinha. Então, por isso que ele fala, a base de cálculo do imposto terá o seu valor revisto ou atualizado sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, a Cefaz, constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados ou vício, né, naquela determinada situação. Nas doações com reservas de usufruto, ou na instituição gratuita desse valor a terceiro, a base de cálculo será igual a metade do valor do bem correspondente ao valor restante à nua propriedade. Então, olha só que interessante, nós temos aqui uma base de cálculo reduzida. Então, quando você faz o usufruto, né, você vai ter que usar metade da base de cálculo na doação da nua propriedade e a outra metade da base de cálculo na doação do usufruto. É o que ele está falando aqui para nós. Parágrafo 3º. Quando houver pluralidade de usufrutuários e nuproprietários, o valor do imposto será proporcional à parte conferida a cada usuário ou nuproprietário. Então, se houver pluralidade deles, o valor vai ser, né, proporcional à parte de cada um deles, propriamente dito. Tá certo? Parágrafo 4º. O valor mínimo dos bens e direitos para efeitos da base de cálculo poderá ser estabelecido pela Cefaz por meio de pautas de valores. Então, o valor mínimo pode ser atribuído através de pautas. Beleza? Base de cálculo ainda. Parágrafo 5º. A Cefaz poderá estabelecer que, para efeitos da base de cálculo, seja utilizado o valor não inferior ao fixado para o lançamento do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo. Ou 2. Valor do imóvel informado pelo contribuinte para efeitos do ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, em se tratando de imóvel rural ou de direito a ele relativo. Olha aqui para mim. É interessante que aqui ele está falando que a base de cálculo mínima que nós vamos utilizar aqui no estado do Espírito Santo vai ser a base de cálculo do IPTU para imóvel urbano e do ITR para imóvel rural. Em regra, nós usamos essa base de cálculo mesmo. Tá? A base de cálculo que nós usamos para esses impostos, seja municipal e federal, é o que nós usamos para o nosso ITCMD. Tá bom? Volta na telinha. O parágrafo 6º vai para o pessoal que é espertinho, que de alguma forma às vezes quer sair daquela determinada faixa de isenção, pensando, vou arranjar um jeito aqui de não ter que pagar o tributo. Ó. Na hipótese de sucessivas doações entre os mesmos doador e donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo o valor dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se o valor dos impostos já recolhidos. Professor, explica melhor isso aqui para mim. Com certeza, olha aqui para mim.
Eu tenho lá um filho, por exemplo, que está morando lá na França e eu quero doar valores para ele. O domicílio do doador é para onde é devido imposto. Então, se eu estou aqui no Espírito Santo e estou doando lá para o filho lá na França, imposto para o Espírito Santo. Beleza. Aí eu doei R$1.000, está dentro da faixa de isenção. No outro mês eu doei mais 2.000, está dentro da faixa de isenção. No outro mês eu doei mais 3.000, está dentro da faixa de isenção. Chega um determinado momento, dentro do ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que pode ser que eu tenha ultrapassado a faixa de isenção. E a partir de então é, a princípio, tributado pelo nosso imposto. E ele fala assim, ó, cada doação que você está fora da faixa de isenção, você tem que calcular o imposto e pagar o imposto. Ah, no outro mês eu fiz uma nova doação. Você faz um novo cálculo, você faz, né, aquela doação nova, um novo cálculo do imposto, multiplica pela alíquota, calcula o imposto de novo, abate do imposto que você já pagou e paga um novo imposto. E assim vai por diante. Vamos imaginar que você ultrapassou a faixa de doação num determinado mês em R$10.000. Então, nesses primeiros 10.000, você multiplica pela alíquota do imposto e você calcula o imposto e recolhe. No outro mês, você ultrapassou de novo em R$10.000. Aí você vai pegar os 10.000 que você já pagou, vai somar com esses 10.000, 20.000, vai calcular o imposto de novo, vai tirar do imposto que você já pagou e aí você só vai pagar o excedente de imposto. Você entendeu como é que ele faz? Volta na telinha. Então, é uma situação interessante para levar para a prova. Bom, artigo 11. A base de cálculo, que é o valor venal, a que se refere o artigo 10, será determinada pela Cefaz, a base de cálculo será determinada pela Cefaz, propriamente dito, né? A respeito dessa situação, né? E aí o que ele fala nessa situação relacionada? Com base nos elementos que dispuser e ainda aqueles declarados pelo contribuinte. Então, com base nos elementos que nós dispusemos e ainda aqueles declarados pelo contribuinte é que nós temos aí essa nossa base de cálculo. O contribuinte que discordar do valor atribuído pela Cefaz poderá impugná-lo administrativamente. Lembra que a ampla defesa e o contraditório eles alcançam os contribuintes? Então, se alguém vier discordar, ele poderá vir a impugnar aquela determinada situação, né, de uma forma bem clara aí para efeitos de prova. Tá certo, pessoal? Então, guarda essas situações aqui importantes aí para nós. O que mais que ele fala aqui para nós? Qual que é a alíquota do nosso ITCMD aqui no nosso estado? A alíquota é a alíquota fixa de 4%. Então, nós temos uma alíquota fixa aqui no nosso estado de 4%. Então, a gente tem que guardar essa alíquota, porque ela pode cair na tua prova. O valor do imposto do pagamento. O valor do imposto a recolher será o resultado da aplicação da alíquota correspondente sobre a respectiva base de cálculo. Então, na idade, o nosso imposto é imposto proporcional, o ITCMD. Por quê? Porque ele é base de cálculo vezes uma alíquota fixa de 4%. Quanto maior a base de cálculo, maior imposto. Quanto menor a base de cálculo, menor imposto. Se eu dobrar a base de cálculo, eu dobro o imposto. Então, o ITCMD é classificado como imposto proporcional aqui no nosso estado, porque ele tem alíquota fixa. Tá certo? Então, guarda isso, né? A alíquota fixa gera um imposto proporcional. Então, a gente já sabe como é que a gente vai cobrar esse tributo. Fechou? Bom, da administração do nosso imposto, das penalidades. Artigo 15. A falta de recolhimento do nosso ITCMD, no todo ou em parte, ou o seu recolhimento após os prazos regulamentares, obriga o sujeito passivo a 1. A atualização monetária do valor devido, utilizando-se então o valor de referência do Tesouro Estadual, VRTE. Então, quer dizer, quando você a princípio atrasa no pagamento, você tem a atualização monetária do valor devido. Tudo bem? 2. A exigência de juros moratórios de 1% ao mês ou fração de mês. Então, o juro de mora, assim como é aqui no nosso estado para o ICMS, é também para o IPVA e é também para o ITCD.
O ITCMD aqui é 1% dos juros de mora. E a aplicação da multa, que é a nossa penalidade pecuniária. Então, você tem as três situações aqui propriamente ditas. Artigo 16. Aplicar-se-ão as seguintes penalidades nos casos em que o sujeito passivo deixou de recolher o imposto, no todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares. Quais são as multas que nós temos aqui no nosso ITCMD? 33% do valor do imposto devido por dia de atraso, se o recolhimento for efetuado espontaneamente em até 60 dias após o vencimento. Então, ele tem lá 0,33% ao dia, é a sua taxa, né, referente ao atraso, e esse atraso com essa taxa vai ter 60 dias após o vencimento. Passados isso, esses 60 dias, a taxa fica fixa em 20%, porque se fosse esse 0,33, ela já ia aumentar mais ainda. Então, a taxa da multa moratória é até 20%. Então, nós chegamos no máximo ali de 20%, que é o valor propriamente dito, né? E 3, 60% do valor do imposto devido, se o recolhimento for motivado por ação fiscal. Veja, 60% do valor do imposto, se na realidade a cobrança está sendo feita por uma ação fiscal. Essa então é a multa, né? A multa é a princípio por causa da cobrança sendo feita por uma ação fiscal. Bom, na hipótese de embaraço ou qualquer forma a ação fiscalizadora, por qualquer forma, né? Então, se o camarada embaraçar a ação fiscalizadora de alguma forma, né, escondendo documentação, impedindo o acesso a localizações e assim por diante, será aplicada uma multa de 1.000 VRTS. Então, 1.000 vezes 3,64, R$ 3.640 aí, uma multa por embaraço. Parágrafo 2º. Quando o inventário judicial ou extrajudicial for requerido, após 60 dias da abertura da sucessão, haverá uma multa adicional de 10% do valor do imposto devido, ainda que o recolhimento tenha sido efetuado no prazo previsto em regulamento. Então, haverá uma multa adicional de 10% do valor do imposto devido, ainda que o recolhimento tenha sido efetuado no prazo previsto em regulamento. Então, quer dizer, você tem aqui um acréscimo, né, um adicional de multa, né, se o inventário tiver um atraso. Então, é a multa por atraso na protocolização do inventário. Atrasou na protocolização, vai pagar mais caro ali a multa de atraso na protocolização do inventário. 10% do valor do imposto devido, ainda que o recolhimento tenha sido efetuado dentro do prazo. Parágrafo 3º, a sonegação de bens. Quer dizer, tem hora que os herdeiros às vezes querem sonegar bens ao inventário, né? Não aparece aquele determinado bem junto lá do inventário. Então ele fala assim, ó, a sonegação de bens em inventário ou arrolamento só poderá ser arguída depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração de que não existirem outros a inventariar. Então, a sonegação de bens em inventário só poderá ser arguída depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração de não existirem outros a inventariar. Tá certo? Então, quer dizer, a descrição dos bens é um momento, né, propriamente dito. Então, é uma situação importante para a gente poder levar para a prova e relacionar aqui ao nosso inventário propriamente dito. Tá certo? A Cefaz, né? O que ele fala aqui para nós? A Cefaz, por seu representante, como credora da herança pelos tributos não pagos, requererá ação de sonegados. Então, se houverem bens que não forem apresentados, a própria Cefaz faz a ação de sonegados de acordo com os artigos 1994 e 1996 do Código Civil, se outros interessados não vierem fazer. Olha aqui para mim. O que é ação de sonegados? Então, alguns bens que não aparecem
no inventário, mas que a princípio a Cefaz tem informação de que eles existem. Aí a própria Cefaz pode entrar com ação de sonegados, uma vez que ela é interessada diretamente no recebimento do ITCMD sobre a transmissão dele para os herdeiros. Tá certo? Lembrando, por exemplo, veículo automotor. O Detran tem convênio com a Cefaz. A Cefaz sabe todos os veículos no nome de cujo. Eles não botaram os veículos na ação de inventário, aí depois a Cefaz já pode entrar com ação de sonegados e cobrar, né, o inventário ser feito, inclusive, sobre aqueles bens. Tudo bem? Com isso encerramos esse bloco, firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!